Por Dentro da Política conversa com o deputado Alcides Amazonas, do PCdoB. Sempre bem-vindo ao estúdio da TV Assembleia. Muito obrigado. Entre os assuntos de hoje, mobilidade urbana, mas chama muita atenção a questão dos transportes sobre trilhos e a possibilidade de uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito nesta Casa de Leis sobre o tema. O senhor vem acompanhando, deputado, o que o senhor pode falar sobre essa proposta de uma Comissão Parlamentar de Inquérito? Olha, as denúncias que estão ocorrendo são gravíssimas. Nós não queremos condenar ninguém por antecipação. Por isso a necessidade de se fazer a investigação. O governador Alckmin, ele tem feito o discurso dizendo que é necessário investigar. Criou lá uma comissão para investigar, mas uma comissão articulada por ele. Eu acho que aquela comissão não vai jogar papel nenhum. A Polícia Federal e o Ministério Público fazem um brilhante trabalho, mas eu acho que a Assembleia também precisa cumprir com o seu papel de investigar, de fiscalizar. Lamentavelmente, nós ainda não conseguimos as 32 assinaturas necessárias para aprovar aqui a CPI, tem 27 assinaturas, e nós achamos, ontem mesmo, o presidente do metrô, Luiz Antônio Carvalho Pacheco, ele esteve aqui numa das comissões dessa casa. Comissão de Infraestrutura. Exatamente. E onde ele ficou aqui mais de 4 horas prestando depoimento. E no seu depoimento, ele mesmo reconhece a necessidade de investigar essas denúncias. Isso é bom que ocorra, porque, afinal de contas, a imprensa nacional e internacional tem levantado aí um conjunto de denúncias. Teve lá aquele episódio da queima de arquivos, né? A queima de um conjunto de documentos que aconteceu aí no interior de São Paulo, documentos importantes, embora o presidente do metrô não deu muita importância nesse assunto ontem, dizendo que aquilo lá estava tudo preservado. Ou enfim, que seriam queimados mais para frente e não teriam importância. Uma espécie de um arquivo morto, tal, mas fica tudo sob suspeição. Então, acho que a melhor forma da gente dar uma resposta à sociedade é fazendo a investigação. Por isso, é importante a instalação o mais breve possível dessa CPI aqui na casa. E as denúncias se forem verdadeiras essas denúncias, nós podemos estar diante do maior escândalo de corrupção da história do Estado de São Paulo, que perpassa aí por pelo menos 3, 4 governos, né, nos últimos 20 anos. Governo Covas, governo Alckmin, governo Serra. Portanto, nós temos a obrigação de investigar. Eu espero que nos próximos dias, seja pela pressão da mídia, seja pela pressão da sociedade, a gente consiga instalar aqui a CPI e, de fato, investigar e dar essa resposta aí ao Brasil inteiro. Se há disposição do governo do Estado que haja investigação e a transparência, e nesta Casa de Leis são pelo menos 70 deputados na base, por que não se consegue alcançar as assinaturas regimentais para se tocar essa CPI? São só 27 por enquanto, deputado. Então, está fácil de resolver isso. Se o governador está dizendo que é importante investigar, basta ele orientar aqui a base governista, que dá sustentação ao governo, orientar aqui a bancada, que conta aí com quase 70 deputados, e criar a CPI, a exemplo do que ocorreu na Câmara Municipal de São Paulo, também para investigar questões aí relativas ao transporte municipal. Portanto, governador, oriente aqui a sua bancada, a bancada aliada, a base governista, para aprovar essa CPI, e eu acho que isso é bom para todos, é bom inclusive para o seu governo. Se é verdade que existe um cartel e que o governo é vítima, só uma CPI aprofundando a investigação é que vai ter condições de dizer se de fato esse cartel não tinha envolvimento de servidores. Há denúncias de que tem vários servidores públicos envolvidos, e se tiver, precisa ser responsabilizado, e esses recursos, que não são poucos, né, dá conta aí de 500 milhões de reais, precisa ser devolvido aos cofres públicos. Então a CPI tem um papel relevante nesse sentido. O presidente da Companhia do Metrô, Luiz Antônio Pacheco, disse à Comissão de Infraestrutura que ainda existem 4 contratos com a Siemens e que eles todos estão tidos como regulares segundo o Tribunal de Contas do Estado. Ou seja, da parte do governo há tranquilidade, não há o que temer nessa CPI? Olha, eu acho que o governo tem muito a temer, senão já teria sinalizado para a sua bancada para aprovar
a CPI. Eu acho que esses contratos, no mínimo, deveria passar por uma auditoria. Uma suspeição. Porque eles estão todos sob suspeição, porque tem denúncia de tudo quanto é lado, de que esse cartel estaria funcionando aí há muitos anos no estado de São Paulo, envolvendo diversas empresas. E esse acordo de leniência feito pela Siemens junto ao CAD foi o que detonou todo esse processo. Mas não pode parar por aí. O Ministério Público tem seu papel a cumprir, a Polícia Federal. Agora, a Assembleia Legislativa precisa fazer a sua parte. Governador, oriente aí a bancada aqui na Assembleia Legislativa a assinar a CPI e, dessa forma, a gente dá uma resposta para a sociedade. Se uma das maiores empresas implicadas se diz dentro deste cartel e se fala de um superfaturamento de 30%, também não se lança uma suspeita sobre as outras empresas que operam no sistema sobre trilhos? Sem dúvida. Isso pode ter uma ramificação. Eu acho que está aí um pouco, embora o governo faça um discurso, mas pratica outra coisa diferente do seu discurso, sim, certamente uma CPI tem um papel enorme a cumprir, porque ela pode puxar uma ramificação, sim, e descobrir que esse cartel ele pode estar atuando, se é que existe só o cartel, né? O cartel é o que está denunciado. O governo fala, bom, o cartel existe para lá e o governo é vítima. Espera lá, se tem denúncia de que tem servidores envolvidos, portanto, a CPI ela poderia puxar o fio da meada e acabar descobrindo que essa ramificação existe em várias áreas do governo, na compra de trens, de reformas, a expansão das linhas, da sinalização, sim. Enfim, um conjunto de contratos que existe aí, contratos com valores muito altos, portanto, precisamos investigar. Não tem outra solução se não for através da investigação. O senhor tem ideia do volume de recursos que foi movimentado aí por esse sistema cartelizado e qual seria o prejuízo? O governador alegou que o governo é vítima e, segundo o presidente do metrô, já entrou com ações de ressarcimento em 9 de agosto, aí, pedindo o dinheiro de volta, deputado. Olha, se já está dizendo isso é porque já está praticamente concordando que houve aí lesão aos cofres públicos. O que se aparece nas denúncias é que cerca de 30% que os contratos eram majorados para atender uma rede de corrupção em cerca de 30%. Estamos falando de milhões. Estamos falando de milhões e milhões, né? Então, para que a gente coloque isso a pratos limpos, né, é necessário aprofundar a investigação e a instituição que tem mais capacidade técnica, inclusive, para fazer essa investigação, convocar as pessoas, as empresas, o governo, até o governador, se for o caso, através de uma comissão parlamentar de inquérito. É isso que a gente espera ser aprovado nos próximos dias. Os deputados da base se defendem dizendo que não há necessidade de uma CPI, porque falta documentação, já até saiu do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, órgão do governo federal, e já foi para o Ministério Público para onde iriam as investigações de uma CPI, ou seja, o relatório da CPI encaminhado ao Ministério Público. Como é que o senhor vê esta correia de transmissão, esta ligação que se faz aí e é o argumento dos deputados da base? Olha, eu já disse, o papel do Ministério Público é fundamental, é importante, desenvolve investigações aí que tem desmontado muitas quadrilhas pelo país afora. Mas e o papel da Assembleia Legislativa? Se essa documentação já está no Ministério Público, se o CAD tem um conjunto de informações que provam que houve cartel e que os cofres públicos foram lesados, mas a Assembleia Legislativa não tem posse dessa documentação. Então, a melhor forma de fazer isso é através da CPI, porque uma CPI tem o poder de convocar, de fazer busca, né, de convocar aqui os atores envolvidos em todo esse processo. Então, acho que esse negócio de que as coisas já estão investigadas, já estão sendo esclarecidas, a Assembleia Legislativa ela corre um risco de aumentar o seu descrédito junto à população se ela não conseguir aqui instalar essa CPI. A gente precisava dar um grande exemplo aprofundando essa investigação. Mas, infelizmente, aqui na Assembleia Legislativa, eu que sou deputado recém-chegado, cheguei agora no começo do ano, eu estou assustado, né? Porque aqui não se aprova projetos de deputados, quando se aprova o governador veta, né? Aqui você não consegue instalar nenhuma CPI que tenha condições de fazer investigações mais sérias. Eu mesmo faço parte de uma CPI, que é a CPI da autopeças.
né? E tem outras CPIs funcionando aqui na casa, mas é tudo CPI, água com açúcar, que não faz as investigações mais profundas. E as grandes denúncias de corrupção que envolvem os governos do PSDB, que já estão aí quase 20 anos governando o Estado de São Paulo, essas CPIs, esses pedidos são todos engavetados e acabam não instalando aqui nenhuma CPI. Isso é muito ruim para todos. Eu espero que um dia a gente consiga mudar isso. Deputado, ainda sobre a questão dos trilhos, metrô e CPTM, há também quem diga que não seria o momento de se buscar mais investigações ou até o risco de paralisar obras que estão em curso e atrasar ainda mais o andamento do metrô, que aqui em São Paulo caminha a passos lentos, né, deputado? Como fica esse argumento? O ano que vem tem eleições e talvez o clima possa contaminar aí a investigação. Talvez essa CPI possa demonstrar para a população o que é que vem realmente acontecendo no sistema de transporte sobre trilho no estado de São Paulo. O metrô de São Paulo começou a ser construído exatamente no mesmo ano que se começou a construir o metrô do México. E o México é uma cidade muito parecida com São Paulo, na quantidade de habitantes. Sim. E eu faço sempre essa comparação. Pois bem, esses metrôs, tanto de São Paulo como do México, começaram a ser construídos juntos. Hoje, lá no México, nós temos lá cerca de 250, 260 quilômetros de linhas de metrô, e aqui nós temos 74 quilômetros de metrô. O que é muito pouco, insuficiente. É insuficiente, né? A gente precisaria ter hoje 3, 4 vezes mais quilômetros de metrô que nós temos hoje. Será que esses desvios que ocorrem há mais de 20 anos não explicariam um pouco por que não se investe tanto em metrô em São Paulo? Porque são recursos que são desviados, que deveria ser canalizado para a compra de mais trens, de mais metrôs, ampliação das linhas. Então eu penso que não é uma investigação de 3, 4 meses, 6 meses de uma CPI aqui que ia atrasar mais isso. Pelo contrário, poderia dar os indicativos de por que o sistema metroviário ficou parado no tempo e com tantas panes, né? Aliás, ontem teve mais uma. Você tem aí panes quase que diariamente no sistema metroviário. Inclusive teve um acidente feio aqui, com mais de 20 pessoas vítimas. Então, é necessário fazer essa investigação para demonstrar para a opinião pública o que de fato acontece com essa companhia tão importante para o povo da cidade do estado de São Paulo, que é a companhia do metrô. Deputado Alcides Amazonas, saindo do transporte sobre trilhos e seguindo para o transporte sobre pneus, um projeto de sua lavra que trata da garantia de emprego aos cobradores de ônibus. Vamos falar um pouco sobre isso? Sim, quando fui vereador na capital, eu fiz uma lei, a Lei 13.207, que garante um emprego de 18 mil pais de famílias, que são os cobradores de ônibus, aqui chama cobrador, no Rio de Janeiro chama trocador. E eu costumo dizer que eles são agentes sociais, não são meros passadores de troco. Portanto, ele é essencial para a qualidade do sistema de transporte público sobre pneus, de ônibus. Ele auxilia o motorista, auxilia a população. Deficientes, grávidas, obesos. Então, ele é essencial. Aliás, o sistema de trólebus, os ônibus elétricos, se o ônibus estiver numa subida, o motorista não pode descer para colocar a alavanca que se desprende lá da rede. Então é necessário ter esse profissional dentro do ônibus para poder auxiliar ali no trólebus. Portanto, eu apresentei esse projeto na capital, aprovei e agora apresentei aqui na Assembleia. Para ônibus intermunicipais. Para os ônibus intermunicipais. Nós achamos também que é necessário a garantia desses postos de trabalho. Lá no Rio de Janeiro, recentemente teve um acidente. Um ônibus caiu de cima do viaduto e matou 8 pessoas. Isso ocorreu porque o motorista estava praticando a dupla função. Ele estava dirigindo e cobrando a passagem, teve um desentendimento com o passageiro por problema de troco. O passageiro socou a orelha do motorista e ele caiu lá de cima e matou 8 pessoas. Se tivesse o cobrador dentro do ônibus, talvez esse acidente não teria ocorrido e essas pessoas teriam evitado de ter morrido naquele acidente. Lamentavelmente, ocorreu isso. Portanto, a lei que garante o emprego dos cobradores na capital, eu espero reproduzir aqui, espero que meus pares aqui possam votar nesse projeto de lei e que o governador possa sancionar e regulamentar para dar tranquilidade mais aí a esse setor. Hoje, os cobradores já estão presentes nas linhas de ônibus intermunicipais.